Deus está te confiando uma voz profética, uma palavra, uma revelação. E o que é que eu e você vamos fazer com isso? A revelação que Ele te deu tem que ser mais forte do que tudo na sua vida, porque a revelação que Ele te deu é a verdade. Essa palavra vai falar de algo que Deus dá para mim e dá para você. Aleluia. A palavra vai falar assim, ó. O tema é quando Deus te dá uma voz. Glória a Deus. E Deus trouxe essa palavra ao meu coração ali desde domingo, meditando na palavra. Já fico, Senhor, me dá, Senhor, do teu coração para a sua igreja. E Deus falou assim para mim, olha, eu estou levantando um povo e estou dando a eles uma voz profética. Estou dando a eles revelação. Estou chamando eles para abrir a boca para entregar palavra, para entregar palavras proféticas. E eles têm que estar atentos para viver isso. Você quer ser voz de Deus na terra? E a palavra de Deus que a gente vai ler está no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 11. É um momento em que Deus ele anuncia a Moisés que está para dar a ele uma voz impactante. Está para usar a boca dele para ser boca de Deus na terra. Que glória de Deus, gente. A palavra fala que Deus tem os seus escolhidos e que esses escolhidos de Deus, eles seguem as direções do Pai. Esses escolhidos de Deus, eles têm de Deus revelação e direção. Êxodo 4 e 11. Antes do 11, o Senhor já tinha dito a Moisés, aqui antes da gente ler, o Senhor já tinha dito a Moisés assim, olha Moisés, eu vou te enviar. Há um povo clamando, há um povo que precisa ser liberto, e o clamor deles chegou até a minha vida, e eu quero te enviar. E lá você será a minha voz. E Moisés disse assim, eu não sou eloquente. Quem já disse isso para Deus? Eu não sou eloquente. Eu já disse isso para Deus. E aí eu quero ler com você Êxodo 4, e versículo 11, que diz assim, e disse o Senhor... Aqui é a resposta de Deus. E disse o Senhor, quem fez a boca do homem? E quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? E aí o Senhor dá para ele a resposta. Talvez você que está nos escutando, você está dizendo para Deus, eu não sou eloquente, eu não tenho muitos estudos, eu não falo bem, eu nem gosto muito da minha voz, Senhor. E aí Deus diz para nós nessa noite o versículo 12, que diz assim, vai pois agora, eu serei com a tua boca, eu te ensinarei o que há de falar. Glória a Deus. Como é bom saber que não somos nós que vamos falar da nossa convicção, da nossa vontade, mas como a Bíblia diz aqui, o Senhor nos promete que Ele nos ensinará o que há de ser dito. Isso para nós é um alívio, né? Porque eu estava até comentando ali com a irmã, eu fiquei, meu Deus, de mim eu não tenho nada, se não for o Espírito Santo para nos encher, nos dar revelação, nos ensinar aqui a olhar para a palavra e detectar o que Deus quer falar conosco e o que Ele quer dizer para as pessoas, de nós não temos. Mas um dia Ele olhou para mim, Ele olhou para você e disse, eu serei com a tua boca, eu te ensinarei o que há de falar. Sabe o que eu entendi quando Deus me deu esse tema dizendo que o Senhor está levantando vozes? Que literalmente Deus está dando dons de palavra e revelação e boca profética nessa noite sobre a sua vida, mulher e homem de Deus. Literalmente eu via Deus levantando pessoas para abrir a sua boca e liberar a revelação de Deus. Deus enchendo pessoas com o poder do Espírito Santo, e essas pessoas lendo a palavra e orando e conseguindo ter de Deus um falar, uma revelação, um ensinamento na sua boca. Literalmente nós estamos falando de alguém que vai pregar a palavra de Deus. Aleluia! Você quer? Quando Deus usou Edinardo para construir aqui, ele era também o pedreiro, né? Daqui, ele assentou essas cerâmicas, ele com ajudantes muitas vezes, e preparou aqui o altar. E no dia que eu vim nesse altar, a primeira vez, Deus me deu uma canção que eu já cantei. Eu não gravei ela ainda, mas a gente já cantou num café com pastores aqui. E no dia que eu subi aqui, a primeira vez,
para mim, esse lugar era muito grande, era gigante, né? A gente é acostumado a pregar ali na garagem. A gente não se sentia tão exposto. Não se sentia tão exposto. A garagem ali era eu, Elisângela, né? Elisângela foi nossa primeira... Tá ali ela. Foi nossa primeira ovelhinha, né, Elisângela? Loruama, Girlene, Sadraque chegou depois. Éramos umas 3 pessoas no culto, 5. Eu achava, assim, uma delícia nós reunidos. Hoje eu também acho. Só que o sentimento de estar bem escondidinho é gostoso, né? Bem aconchegadinho, né? Na casa de Eustânia ali, a gente se sentia muito em casa nesse sentido, de não ficar sendo exposto, de não ter transmissões ao vivo. Eu relutei muito para ter transmissão ao vivo. E olha que eu trabalhava na TV já há anos, desde 2012 eu trabalhava na TV. Mas eu queria ficar escondidinha, nós todos assim bem, né? Aí o Senhor usava as pessoas para dizer: eu vou alargar. Eu vou levar, os cultos vão ser transmitidos para outras nações da terra. Você escondido numa garagem, meu amigo. Aí veio um profeta, eu lembro do profeta falar comigo no telefone: ei, Márcia, você está hoje na garagem. E para mim estava tudo lindo, maravilhoso, para nós todos que estávamos ali. E o profeta ligou para nós, um pastor do sul do Brasil, e ele disse assim: olha, vocês estão aí nessa garagem, mas Deus está me mostrando esses cultos chegando em outras nações da terra. Aí eu, ai meu Deus, o que vai acontecer? A gente está tão quietinho aqui, talvez você está tão quietinha aí, né? Tá achando bom aí? Aí Jesus brada na terra e diz: filha, levanta-te, eu vou te enviar. Filha, abre a tua boca, eu vou te encher e você vai entregar palavras, profetizar, você vai pregar, você vai fazer alguma missão, você vai trabalhar na obra de alguma maneira. E a primeira vez que quando construiu aqui o templo, a primeira vez que eu subi aqui, eu olhei assim, a igreja vazia no lockdown, eu estava aqui construindo na época do lockdown da pandemia. Eu olhei aqui assim, no meu pensamento, eu disse: Deus, o Senhor tem certeza que eu vou pregar aqui? Pode ser só Ednardo, pai. Ednardo está ajudando tanto a gente. Eu disse para o Senhor: Senhor, o Senhor tem certeza que é eu mesmo para ficar por aqui? Aí fui para casa, só no meu pensamento, gente. Aí Deus me deu uma composição na hora, né? Aí naquela semana a gente foi pregar em Areia Branca, na igreja da Bispa Ana Paula, né? Os irmãos conhecem. Quando terminou o culto, ela foi orar por nós. Aí ela falou assim, Deus usou ela para falar assim para mim: olha, Márcia, Deus está me mostrando que você fica perguntando para Deus: Senhor, naquele altar sou eu quem vou pregar? Senhor, coloca outro. Aí Deus está dizendo assim: é você e o seu marido que vão estar naquele lugar. E não fuja do que eu tenho para a sua vida. E eu aceitei. Diga: Senhor, eu aceito o meu chamado. Eu não fugi. Inicialmente sim, né? Aí Jesus bradou, me deu visões e me mostrava vocês assim. Eu quero te dizer que o Senhor está tirando todo medo de avançar. Deus está tirando todo o medo de avançar. E você vai assumir o seu lugar em Deus, para o que Ele projetou, para o teu chamado, para a tua vida. E eu sei que tem gente nos acompanhando também pela TV, que também está assumindo um chamado de Deus. É melhor assumir. A palavra diz que Moisés de início deu ali: Senhor, eu não sou eloquente, né? E é bom porque, olha aqui, Deus disse o quê? Eu serei com a tua boca, e eu te ensinarei o que há de falar. Deus vai dar para você revelação na palavra. Você vai orar e o Espírito Santo, ele vai te dizer o que fazer. Para estar aqui hoje pregando essa palavra, eu orei e o Espírito Santo me disse o que fazer. Há uma responsabilidade quando Deus nos entrega um chamado. Você não pode ir de qualquer jeito, é na dependência do Espírito Santo. Eu sabia que eu ia pregar quarta. Domingo eu já estava: Senhor, a mensagem de quarta.
Aí Deus me disse: quando Deus te dá uma voz. Eu disse: sim, Senhor, e aí? Né? O título está aí. Qual é a palavra? No que o Senhor quer tocar? Em qual mensagem o Senhor quer levar? Qual é o ponto dentro disso? E Deus começou a me falar sobre Moisés. E eu sei que muita gente se identifica sobre isso aqui. E aí eu te pergunto, mas para que Deus me dá uma voz? Para que Deus está te dando, está dizendo para você que está te dando uma voz, está ativando você? Tem gente no meio de nós que já sabe que tem um chamado e que nessa noite está sendo ativado para viver o chamado. Você já há muito tempo sentia uma chama dentro de você, mas não tinha atitude. Quantos sentem uma chama e não tem atitude? Mesmo quando eu quis, entre aspas, fugir, a chama estava aqui. Já havia uma revelação aqui. Deus nos dá tantos sinais, gente. Eu vejo como algo tão lindo a nossa intimidade com o Senhor. Por que Deus te dá uma voz? Para que Deus te dá uma voz? Diga aí para sua irmã, não é para ser bonita, não. Nem artista, né? Nem ser vista, nem ser honrada. A palavra mostra que Deus dá a Moisés uma voz impactante, onde ele ia chegar numa nação e ele ia lidar com autoridades de um reino, com o faraó. Essa voz foi dada para socorrer um povo. Essa voz foi dada porque havia dentro daquele povo uma promessa de Deus, que um dia Deus tiraria aquele povo daquele lugar. Sabia que Deus também levanta você para você abençoar outras vidas, para você ser participante da promessa de alguém? Deus te dá uma voz profética. E quantas vezes nos sentimos tão miudinhos, né? Tão pequenininhos, diante de um chamado tão grande. Moisés, estou te enviando para libertar o meu povo do Egito. Senhor, como é que é? Sim. E vocês sairão de lá com o braço forte que eu vou dar a vocês e com as riquezas, ou seja, vai ser ainda além do que vocês imaginaram. Que processo para tudo isso acontecer. Estava lembrando algo ontem, essa questão de você ser usado como voz de Deus para ser participante da bênção ou da promessa do projeto de Deus na vida de alguém, isso é muito real. A gente estava conversando com uma amiga minha ontem e a gente estava conversando sobre oração, conversando sobre você ser uma voz que vai liberar unção sobre alguém, que vai liberar uma ativação ministerial na vida de alguém. Eu estava lembrando o dia que a bispa colocou a mão no meu ventre. E ela disse assim, vai florescer os projetos. Eu vejo você gravando, eu vejo você gravando clipes, projetos. E foi depois dessa oração que eu fui ativada para ter coragem de dar o primeiro passo. Já estava lá dentro, mas não tinha atitude. Eu vejo nessa noite gente dando passos de atitude para viver o chamado de Deus. E ali aquela mulher foi usada para dentro das promessas que Deus tem na minha vida, ela ser um canal de ativação, um canal de liberação, um canal de bênção na minha vida. Moisés foi assim para Israel, libertando eles de um cativeiro e vivendo as promessas de Deus. Então, quando Deus me chama e quando Deus te chama e Ele nos dá uma voz com autoridade para liberar bênção, para retirar pessoas de cativeiro, é para nós liberarmos o quê? Palavras de Deus. Isso vai gerar o quê? Para que Deus me chama e chama você? Para edificar. É para salvar perdidos no nome de Jesus, libertar alguém, é para alguém ser curado através da sua vida, do poder que é no nome de Jesus. É para alguém ser levado ao arrependimento através da sua vida. Ou até mesmo porque alguém talvez está orando a Deus, pedindo a Deus que Deus levante alguém acerca de uma situação. Aí Deus olha para a terra e vê você. Assim como foi com Moisés. Um povo estava orando. E a Bíblia diz que o Senhor olhou para Moisés e escolheu Moisés. Um povo orando. Havia uma necessidade de alguém escolhido de Deus ir lá resolver a questão.
Deus vai te usar para resolver muitas coisas. Deus vai te usar para abençoar muitas vidas. No poder do Senhor. Moisés foi lá com solução, com poder de Deus, com unção de Deus, com autorização de Deus para executar a missão. Eu sinto, gente, a unção de Deus aqui hoje sendo liberada. Eu sinto Deus visitando o interior dos filhos, dando a eles a testificação de uma missão no seu espírito. Quantas vezes eu ia aos cultos, nova convertida, os pastores às vezes ali pregando, o pregador pregando. Quantas vezes eu estava ali, gente, dentro de mim borbulhava, fervia. Às vezes eu chorava, às vezes eu também não tinha nenhuma reação, mas dentro de mim havia uma testificação das promessas de Deus. A palavra é liberada aqui, ela entra aí confirmando em você o que Deus tem na sua vida. E eu digo, chacoalha, Jesus, o seu povo. Se tem alguém dormindo, Deus usa as pessoas assim, numa pregação, numa palavra, num conselho, para ativar as nossas vidas. Esses dias eu fui muito ativada, muito. Deus vai te conectar com pessoas e com pregações que vão enriquecer você espiritualmente a cada dia, em nome de Jesus. Então, para que Deus me levanta e para que Deus te levanta? É para anunciar boas novas e para ser aquele que vai receber de Deus comandos e vai obedecer. E nunca se esqueça isso. O teu chamado em Deus é lindo. Quantas pessoas perdendo a beleza do chamado. Quantas pessoas estão incrédulas consigo mesmos. Porque dentro dessa beleza, dessa voz que Deus nos dá, essa voz profética, existem alguns momentos. E nós vemos também na palavra, momentos estreitos ao ser voz de Deus. Se você já é voz de Deus, escuta isso aqui que talvez você já passou por isso. E se você está começando hoje a se desenvolver, a deixar fluir mais, escuta também. A palavra fala de momentos estreitos que a gente passa, sabe por quê? Porque quando Moisés vai até o Egito, quando Moisés chega ali e com a voz dele proclama o que Deus havia dito a ele, para ele anunciar, você vai ver na palavra de Deus, que depois que Moisés anunciou, olha, Deus falou para libertar este povo. E a Bíblia diz que vem um momento de aperto, porque após Moisés começar a cumprir o seu ministério, o seu propósito, abrir a sua boca, a palavra diz que Faraó oprime ainda mais o povo de Deus. Às vezes você profetiza para alguém e as coisas se estreitam um pouquinho mais lá para aquela pessoa. Às vezes alguém pode até ir reclamar com você. Quando as coisas se estreitaram para aquele povo, eles foram reclamar com Moisés. Eu digo a você, fica firme. Deus mandou? Deus mandou? Deus mandou? Fica firme. As coisas se estreitaram para eles. E então eles foram murmurar com Moisés. E Moisés também foi falar com Deus. Um momento de um grande aperto. Moisés disse, Senhor, por que fizeste mal a esse povo? Por que me enviaste? Então muitas vezes quando eu e você somos voz de Deus, a gente pode ser tentado a dizer para Deus, Senhor, por que o Senhor me enviou? Parece que não está funcionando o que Deus mandou eu e você fazer. Já passou por isso? Deus mandou você ir, você foi lá, fez, você entregou, você executou, parece que não estava funcionando, alguém até murmurou. Aí Moisés fala com o Senhor, por que me enviaste? E o Senhor garante, se aquieta aí. Eu vou cumprir. Se aquieta aí. Porque eu vou cumprir. Deus está dizendo isso para nós, para que nós tenhamos confiança de entregar aquilo que Ele mandou a gente entregar. De pregar a verdade que Ele nos mandou anunciar.
Então é como se Moisés observasse que desde que ele começou a missão, as coisas pioraram. Teve coisas que Deus me mandou fazer que eu pensei que ia ser assim, ó, rápido. O funcionamento, né? Que nada. Deus disse, filho, vocês estão começando ainda esse negócio. Aqui mesmo na igreja, a gente estava orando aqui, estava orando com uma pastora amiga, e ela falou assim para nós. Eu fiquei, meu Deus, que palavra é essa que me persegue? Você tem uma palavra que te persegue? Você percebe, Senhor, essa palavra fica se repetindo aí. Um pastor falou comigo lá em Minas Gerais, disse assim, Márcia, Deus está dizendo que o seu ministério ainda é 1%, você nem viveu 1% do seu ministério. Eu disse, meu Deus, faz 10 anos que eu estou servindo o Senhor. O Senhor ainda disse que é só 1%, eu vou viver quantos anos? Foi, Senhor, eis-me aqui, eu creio. Foi o Senhor que falou, eu creio. Aí outro dia uma pastora, Márcia, Avivando Nações ainda é um embrião. Eu disse, meu Deus, que coisa linda. Eu não disse Ednardo disse que estava orando na madrugada, Deus falou para ele assim, a igreja ainda é um embrião. A gente ainda está gerando. Mas não é isso que eu sempre tive esse sentimento conosco, a gente gerando. Deus gerando obreiros, capacitando, gerando uma visão, se preparando para receber algo que está para chegar. Vai nascer algo novo no meio de nós. Aleluia! E muitas vezes, nas obras que Deus nos manda fazer, as coisas não são com o nosso próprio tempo, ou com a reação das pessoas, às vezes não é como eu e você gostaríamos. E aí essa palavra vai falar de constância e de firmeza, no nome de Jesus. Ter essa voz profética, a gente olhando para o ministério de Moisés, a gente vê que isso inclui responsabilidade. Deus disse aqui que está dando voz para os filhos, voz de autoridade. Isso inclui responsabilidade. Responsabilidade. O que é responsabilidade? Demonstra a qualidade do que é responsável, obrigação de responder por atos próprios ou alheios, ou por alguma coisa confiada. Glória a Deus. Deus está te confiando uma voz profética, uma palavra, uma revelação. E o que é que eu e você vamos fazer com isso? Ele está entregando nas nossas mãos. Deus entregou a Moisés uma palavra profética e uma missão, e disse a ele o que falar. O que falar? Uma pastora amiga nossa recebeu uma voz de Deus, para ir num hospício, onde os detentos que tinham problemas mentais, eles iam para ali se recuperar, serem tratados. E ela, sendo médica, ela entrava ali também como médica e como missionária. E aí Deus deu a ela uma voz naquele lugar. Uma voz com autoridade, com revelação. Ela disse que perguntou a Deus, o que eu faço com essa voz? O que é para dizer para este povo? E aí Deus deu uma voz, deu uma revelação. Eu quero te dizer que nos dias difíceis, talvez Deus vai te colocar diante de um povo difícil, que você diz, eu não sei nem o que dizer, Senhor, para esse povo, parece que o que eu tenho não vai funcionar, mas confia no que Ele vai te dizer para entregar, porque vai ter efeito. E ali ela disse que o Senhor falou com ela, pergunta a eles onde eles querem passar a eternidade. E com essa pergunta que Deus revelou para ela, o coração de muitos se abriu. Pega a chave aí para você abrir corações no poder. Pega assim na sua mão. A chave para você abrir corações no poder de Deus. Deus vai te dar palavras de sabedoria que vai esquentar corações. E você vai, eu sinto aqui a presença de Deus liberando sabedoria, chaves para entrar em corações duros. E você vai dizer, nossa, de onde é que veio isso? De onde é que veio essa palavra? Veio do céu, porque Ele sabe tocar os corações. Deus te dá uma voz
e você caminha nessa dependência de Deus, o que dizer? O que falar? Para onde ir? Ele sabe todas as coisas. A gente vê Deus levantando Moisés com uma voz profética para um povo específico, para um tempo específico, para uma promessa específica. Fique atento para qual povo Deus está te levantando. Pessoas já me disseram: o bairro da igreja é muito longe. Há uma igreja lá no centro. Não foi isso que o Senhor esquentou o meu coração. Glória a Deus. O Senhor ferveu o meu coração para estar aqui hoje. E a gente falou: Senhor, só saímos daqui quando o Senhor nos der uma nova revelação. Não se mova dos lugares que Deus te colocou em revelação. Não se mova do povo que Deus te confiou para você ser uma bênção para este povo. Deus te deu uma voz e você vai ficar calado? Meu Deus, eu disse isso agora e eu tive uma visão. Uma parede de tijolos na frente dos filhos, impedindo eles de falar. E a parede começava a cair. Diga glória a Deus. Já está caindo, indo ao chão, os impedimentos que queriam atrapalhar o teu avanço, até mesmo a tua fala. Você ia falar e você sentia: meu Deus, o que é isso? Eu não consigo falar, parece uma parede na minha frente. Foi uma cilada que foi se formando e você disse: não sou digna. Eu acho que essa pessoa tem razão. É isso mesmo, vou ficar aqui atrás da parede. Meu Deus. Você não vai ser desperdiçada, porque você nasceu para ser uma luz de Deus, um brilho do Senhor na terra. Interessante, lembrei de algo agora. Outro dia eu escutei alguém, uma irmã de um outro ministério. E Deus traz muita gente de outros ministérios, gente, para se aconselhar com a gente. Às vezes vem no culto, às vezes liga, faz videochamada. E eu aprendo muito também com isso. A irmã falou assim: Márcia, olha só que interessante. Ela falou assim: Márcia, quando eu vou ler a palavra eu sinto uma barreira. Quando eu vou falar, eu sinto uma barreira. E ali conversando, a gente identificou as barreiras. Pessoas contrárias ao redor. Pessoas manipuladoras. Pessoas críticas querendo parar o chamado daquela pessoa. Mas como é que ela deixou isso acontecer? Se sentindo indigna. Se sentindo pequena e dando vazão ao que o outro estava falando. Não receba tudo o que você escuta. Glória a Deus. Ei, principalmente se o que você está escutando vai contra a revelação que um dia Deus te deu. A revelação que Ele te deu tem que ser mais forte do que tudo na sua vida. Porque a revelação que Ele te deu é a verdade. Ele é a verdade. A revelação que Ele te deu. Fala igual a Adna. Eu lembro da revelação que Ele me deu. Com voz de trovão. A revelação que Ele te deu. Travada. Hoje essa palavra Deus mostrava destruindo barreiras espirituais. E se blinde para o próximo passo. Quando chegar lá na frente... Lembra da palavra, lembra daquele que falou contigo e testificou no teu interior qual é o teu chamado em Deus. Porque é bem verdade que na caminhada a gente pode se deparar com desafios. A gente olha para Moisés sendo uma voz de Deus na terra e você vê ele se deparando com desafios. E tudo Deus no controle. Deus disse: eu vou endurecer o coração de Faraó. Às vezes aparentemente está dando tudo errado, mas aí Deus está com você lá no seu chamado. Eu quero profetizar uma armadura no seu coração e nas suas costas.
Porque aquilo que te atingia antes com facilidade não vai mais te atingir com essa facilidade. Porque quando você mergulha entendendo o seu propósito, não é qualquer palavra que vai murchar você. Não é qualquer palavra que vai paralisar você. Deus te deu uma voz. E aí eu pergunto para você, por que muitas pessoas resistem a essa responsabilidade de ser uma voz, a esse chamado que Deus te comunica, te chama? E ali eu estava vendo isso. Às vezes, rebeldia. Está gostando mais do mundo do que das coisas de Deus. Às vezes preguiça mesmo, não, sentado aqui já tá bom, né? Tem gente que fala assim, tô bem aqui, tá tão bom. Às vezes o medo, às vezes até o perfeccionismo, a comparação. Senhor, eu não sou como fulano. Perfeccionismo também. Senhor, a minha voz não é tão bonita como a dela. Os meus gestos não são como o dela. Senhor, quando eu falo, eu sou meio assim, parece um robô. Senhor, eu não me dou com o público e tenho medo até das autoridades. Eu quero te dizer que isso vai ficar te seguindo, essa voz de Deus. Amém? Esse bradar de Deus, ele fica te seguindo. E Deus vai te ampliando a visão. Nós vemos Jonas fugindo de anunciar a um povo específico que Deus deu para ele. Anunciar ali que era necessário jejum e arrependimento. Jonas foge. Jonas era uma voz escolhida, autorizada por Deus para uma região específica e para um povo específico. Eu quero te dizer que o que Deus dá para você fazer é muito importante, porque o povo qual o Senhor te dá para ouvir a tua voz é alguém que o Senhor ama. E a gente vê que Jonas deveria anunciar a um lugar, até mesmo para aquela cidade pecadora. Mas aonde você vai anunciar, ainda que seja um lugar pecador, a palavra mostra que a vontade do Pai é levar ao arrependimento. Então o que você for anunciar para aquelas pessoas, ainda que você diga, meu Deus, lamaçal de pecado, meu Deus, rebeldia, esse povo é amado de Deus. A sua missão é muito importante. Seja lá para quem for, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus não o reconheceram. Então foi dado o poder de ser chamado Filho de Deus a todos os que creem. E às vezes você é levado a todo tipo de povo, de pessoa que Deus ama. Aleluia, glória a Deus. A nossa voz, a voz que Deus nos dá é para abençoar e não amaldiçoar. É para anunciar e não para reter. É para derramar e não para prender. Diga, eu quero transbordar, Senhor. Eu quero transbordar na terra. A minha vida será um transbordo da tua glória. Abençoarei pessoas, entregarei respostas do céu. Senhor, salva, Senhor, usa a nossa vida para abençoar os perdidos. Eu estava meditando sobre isso e eu lembrei de uma canção. Antes de falar dessa canção, às vezes você vai anunciar para alguém algo. É como você viu aqui com Moisés. Não houve resultado na hora, piorou, não foi? Eu estava lembrando disso hoje, conversando com o meu irmão. Quando estava eu e Edinardo lá, conversando com o meu irmão, estava lembrando disso hoje. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu não me conformava. Que eu ficava, meu Deus, eu tenho que levar a sua palavra para os meus irmãos. Eu tenho um irmão mais novo que eu, 2 anos. Ele já veio aqui várias vezes, vocês conheceram ele, né? Há anos atrás, eu falei para ele, deixa eu ir fazer um devocional com você na sua casa. Ele não tinha conversado de Jesus. E eu ia lá uma vez por semana e eu levei a revistinha do discipulado. E ele ficava lá na redinha dele e eu do lado.
E a gente fez todas as aulas do discipulado. Me parece que a última, a penúltima, ele não quis. Eu fiquei meio tristinha, porque eu falei, Senhor, eu queria fazer todas. E eu lembro que faltou, acho que 2 semanas. Parecia que ele não tinha interesse. Eu fiquei, meu Deus, o que é que eu faço? Me veio uma paz no meu coração, dizendo assim, você plantou. Está lá. Glória a Deus. Talvez você está sendo voz de Deus hoje para alguém. Aí você pensa assim, Márcia, não estou vendo resultado. Então pega aí essa mensagem. Glória a Deus. E ali eu fui e foi muito bom. E de repente eu vi que não estava dando certo fazer, acho que foi 2 últimas, não lembro bem, porque a revistinha parece que são 10, né? Ou 12 aulas. Passado um tempo, ele confessou Jesus. E por último agora, estava conversando com ele hoje. Deus o tem visitado de uma forma sobrenatural e muito íntima. Chamando ele pelo nome em visões e sonhos. Você crê que você está aqui, Deus está visitando lá? Eu estava hoje, disse, Chiquinho, me conta todos os detalhes. Porque a gente estava na festa da irmã Girlene. E não deu para conhecer todos os detalhes ali. A gente conversando, né? Aí ele falou que ele tinha dito a Jesus, fala comigo, Jesus. Ele disse que foi dormir cantando, oi Jesus, podes me ver. Conhece essa música? Oi Jesus. Cantando a música, oi Jesus, Jesus fala comigo. E ele tinha uma causa, que ele queria uma resposta, e ele pediu muito também ao Senhor. E ali ele disse que sonhou, que estava dentro de uma casa muito simples. E era como se ele dormia nessa casa e ele escutava uma voz dizendo o nome dele. Dizendo o nome dele. Eu disse, Deus te chamou como? Porque o nome dele é Francisco. É o nome do meu pai, né? Francisco Chagas. E Chiquinho é Francisco da Chagas Silva, filho. Eu disse, Deus te chamou de Chiquinho. Eu bem curiosa, vocês é assim, gente? Eu quero saber todos os detalhes. Onde você estava? O que é que você sentiu? O que é que ele disse? O que é que você respondeu? Aí eu fiquei, meu Deus, faz 20 anos que eu estou esperando um mistério desse, assim, eu quero ouvir. Aí ele disse, me chamou de Chiquinho. Gente, Chiquinho é para os íntimos. Glória a Deus. Deus chamou ele, Chiquinho. Aí ele, hã? Quem é? Pai? Pensou que era meu pai, com aquela voz de trovão dele. Dormiu de novo, aí de novo. Chiquinho. Aí ele fez. Quem é? Aí eu não lembro, gente. 3ª vez, 2ª vez, não lembro. Sei que ele disse, Deus. De repente, essa parte eu não conhecia, porque ele não tinha contado lá no nosso aniversário lá de Girlene. O aniversário de Girlene, gente, a nossa tesoureira, foi Pentecoste de Deus. A gente queria fazer uma vigília lá, conversando as coisas de Jesus. Aí ele disse para mim hoje outros detalhes, porque ele disse, Márcia, de repente eu olhei e vinha um homem na minha direção. Márcia, mas não era igual aqueles filmes mostrando aqueles homens de antigamente? Ele tinha um cabelo assim, aquelas túnicas. Ele veio andando na minha direção. Eu disse, o que é que ele falou, Chiquinho? Diga. Ele me abraçou. E ele disse assim, filho, diga glória a Deus. A sua família é escolhida de Deus, querido. Eu creio que Deus está visitando a sua casa também. Deus o chamou de filho. Aí eu disse, o que é que mudou na sua vida depois disso? Eu sou entrevistadora. Aí eu disse, o que é que você respondeu? Olha. Aí ele disse, acabou o sonho. Só que eu disse, e agora? O que aconteceu na sua vida depois desse dia? Ele disse, eu me sinto muito diferente. É como se ele foi meio que desmontado, se rendendo nos braços de Jesus. Aleluia. Deus quer intimidade com a gente, né? Ali eu vi um encontro de intimidade. E eu disse para ele, olha, você teve um encontro de intimidade com Jesus, mas você abriu a porta do seu coração, você foi dormir, você orou, você desejou ver ele, você desejou ouvi-lo. E ele veio.
E Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Aquele que abriu entrar, eu entrarei. Assim também é no nosso chamado. Chamadas para portar uma voz de Deus. Moisés, com um relacionamento de intimidade, ouviu a voz de Deus e exerceu a sua voz com aquilo que Deus o deu para ser, viver e fazer, abençoando vidas. Glória. Você vai acordar de madrugada com a voz de Deus, para escutar o Pai e ser amigo de Deus. Como Samuel, eu vou rasgar o céu com a minha voz. Vou profetizar. Deus vai atender e uma geração de adoradores vai reinar.